Todos os indivíduos se dividiriam em ordinários e extraordinários. Os ordinários devem viver na obediência e não têm o direito de infringir a lei porque eles, vejam só, são ordinários. Já os extraordinários têm o direito de cometer toda sorte de crimes e infringir a lei de todas as maneiras, precisamente porque são extraordinários. Simplesmente Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao meu petit canal. Eu sou o Di Escobar, esse é o mais novo projeto da minha vida. Aqui vamos ver se esse negócio vai dar certo. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre literatura, sobre cinema, sobre teatro, sempre de uma forma muito honesta e muito sincera, sem romantizar demais aí o ato da leitura. A gente sabe que cada vez mais fica difícil da gente conseguir tirar algum tempo para fazer leituras mais complexas, principalmente desses livros maiores aí, né? Mas o que eu posso garantir para vocês é que é praticamente impossível você terminar Crime e Castigo a mesma pessoa que começou. É daqueles livros que realmente assim, transformam as nossas vidas e eu acho que todo ser humano deveria ser obrigado, pelo menos uma vez na vida, a ter a experiência de ler o livro. Bora para a resenha de Crime e Castigo. Pessoal, antes de falar sobre Crime e Castigo efetivamente, é impossível a gente não falar um pouco sobre a vida de Fyodor Dostoiévski, né? Já que ele é aquele tipo de autor que entrega ali nas suas obras tudo aquilo que ele viveu. É muito claro a gente sentir as angústias, os dilemas morais, religiosos que ele consegue colocar no livro, e é impossível alguém colocar tamanha emoção nas suas palavras sem ter vivido algo que realmente desse ali o start para esse tipo de escrita, né? Dostoiévski nasceu na Rússia no ano de 1821, morreu em 1884, ali numa Rússia pré-capitalista praticamente, né, ou pós-feudalista, um regime de transição com sérios problemas sociais e políticos. Logo na sua infância, ele convive de perto com doenças da população, já que seu pai era médico e trabalhava no hospital público em Moscou, mas o que definitivamente moldou seu caráter literário foi o fato de ele ter sido perseguido pelo regime czarista e ele foi, de certa forma, ali por integrar supostamente grupos intelectuais contra o regime, ele foi condenado à morte por fuzilamento. Ele percorre todo o processo ali de execução, né, e momentos antes da sua execução efetiva, a sua pena é comutada para prestação de serviços forçados na Sibéria. Então, assim, além da tortura psicológica que ele viveu ali próximo do seu fuzilamento, ele ainda vive essa situação 4 anos na Sibéria prestando serviços forçados. Além disso, ele ainda sofre com problemas seríssimos de epilepsia e acaba se viciando em jogos de azar, o que aí é mais um elemento dramático na vida desse gênio da literatura mundial. Falando sobre o livro, eu considero Crime e Castigo um livro relativamente fácil de se ler, né? Assim, apesar dele assustar num primeiro momento, é um livro que tem assim, uma linguagem extremamente acessível. O livro foi escrito em meados do século XIX, mas mesmo assim não tem nada muito rebuscado, não tem nada muito exagerado do ponto de vista do tamanho da escrita, né? É um livro relativamente simples. O que assusta é o tamanho, são mais de 560 páginas, e, no meu caso, propriamente dito, eu tenho uma dificuldade enorme com o nome das personagens ali, né? Nomes russos são extremamente difíceis. Normalmente eles são divididos em 3 partes, ainda tem apelido, ainda tem um monte de coisa ali que pode indicar o nome. E isso realmente dá uma dificultada num primeiro momento, mas já vou te falar no finalzinho desse vídeo uma dica de ouro que eu consegui aí desenvolver e que me ajudou demais a deixar assim essa leitura bem mais fluida e bem mais interessante de se fazer. Além disso, o livro tem os seus capítulos relativamente curtos, assim, o que eu acho pessoalmente algo muito bom, porque já que a gente não tem o tempo suficiente para ficar
a tarde inteira lendo, assim, infelizmente, né? O fato de ter capítulos mais curtos até incentiva você a pegar para ler, porque às vezes você tem um tempo curto ali, se o capítulo é muito longo, você não vai ter coragem nem de começar, porque você sabe que você vai ter que terminar no metade dele, e esse não é um caso, assim, os capítulos normalmente são capítulos curtos, e isso acaba te estimulando, não vou ler só mais esse capítulo, vou ver só mais esse capítulo, quando você assusta, você já devorou ali 50, 60, 80 páginas, e a coisa flui de uma forma extremamente natural, e aí no final você já não consegue parar mais, né? Que você quer saber o final, o que vai acontecer, e aí o negócio flui de forma muito bacana e assim, muito surpreendente. Além disso, uma última coisa que eu tenho em relação a essa edição, né, que é uma tradução direto do russo, né, que foi feito pelo Paulo Bezerra, é que há notas, né, de rodapé que são necessárias para explicar, mas essas notas também não são muito exageradas, né? Eu acho que tem livro que eles exageram demais nas notas de rodapé e isso até dificulta ali você conseguir fazer a leitura, acaba parando toda hora para ver uma nota ou outra e se perde no meio do texto. Essa eu acho que assim, as notas são na medida, a tradução é muito boa e realmente é um livro excelente, apesar de haver aí outras traduções, às vezes até mais recentes, mas eu só tive experiência de ler neste livro do Paulo Bezerra. Entrando no livro propriamente dito, né, é um tipo de livro que ele, de certa forma, subverte aí essa lógica que a gente está acostumado na literatura ocidental, né, de que há uma jornada do herói durante a narrativa do livro, né, de que o ápice vai acontecer só no final da obra. Neste caso, assim, é um livro que sequer há muita possibilidade de spoiler, né, já que o próprio título do livro já te entrega ali o que vai acontecer, né? Acontece um crime e depois a história toda se desenvolve ali sobre o castigo que aquela pessoa que cometeu o crime vai lidar ali na sua vida, né? A história gira em torno do jovem estudante Raskolnikov, né, que é um jovem bem promissor ali, que está estudando em São Petersburgo, fazendo ali uma universidade em São Petersburgo, mas acaba que por problemas ali econômicos ele não consegue continuar os estudos e ele está numa situação de penumbra completa, assim, né? Ele não tem roupa direito, não tem comida, mora num cubículo totalmente insalubre e ele utiliza ali de serviços de uma velha usurária, né? Uma agiota ali extremamente gananciosa, que não é muito bem vista ali do ponto de vista social naquela região e tudo, porque emprestava dinheiro a juros, de certa forma explorava, né, as dificuldades financeiras da população na época. E ele tem ali aquela relação com ela e ele tem a ideia de assassiná-la para pegar dinheiro, né, e para outros bens, para que ele possa ali concluir os seus estudos e efetivar assim o seu projeto de vida extraordinário que ele considera que ele teria se ele tivesse condições financeiras, né? Acontece que ele, com um machado, ele acaba assassinando realmente essa velha, mas a sobrinha dela aparece na hora. E aí ele acaba tendo que matar ela também, porque senão ele seria ali descoberto na sua empreitada macabra ali de ter matado aquela velha. Inicialmente, em relação à velha, ele não dá muita importância, ele chega a comparar, de certa forma, ela com Piolho e tudo, né? E aí, mais pra frente, a gente vai descobrir que ele já tinha, inclusive, um artigo publicado numa revista que, de certa forma, explicava essa situação do ponto de vista moral e nós já vamos chegar lá logo logo. Bom, acontece que logo após o cometimento do crime, a coisa começa a ficar absolutamente desesperadora para ele e nem é por algo externo, né? Ele próprio começa ali a se consumir de uma culpa extremamente dilacerante ali, né? E é muito interessante como que a gente também vai sentindo aquela dor, né? É impressionante como que a obra de Dostoiévski consegue ser visceral a ponto de você quase que viver realmente ali aquela angústia, né? As descrições que ele faz das situações, elas costumam, inclusive, gerar uma sensação até de cheiro, de cor, né? De gosto. Quando ele fala das febres que ele sente, quando ele fala das paredes encardidas, é algo que, de certa forma, você acaba sentindo aquilo na pele mesmo, né? Não é meramente contemplativa a obra dele. É o tipo de obra que parece que entra dentro da gente e acaba que, efetivamente, a gente não consegue sair diferente, né? Ou indiferente em relação a esse tipo de escrita, né? Um dos pontos principais do livro, né, é que todas as personagens elas são de uma complexidade
que é absolutamente impossível de você separar aí na ótica de mocinho e de bandido, né? Todos os personagens têm traços extremamente louváveis e, ao mesmo tempo, traços extremamente nefastos, né? São personagens que têm uma moral ali absolutamente fragmentada, de certa forma, e isso faz com que a gente, em determinados momentos, comece até a torcer, né, pelo personagem principal, apesar de saber que ele cometeu ali um duplo homicídio. E aí a gente chega ali na fundamentação teórica, né, daquilo que o personagem principal tenta indicar no primeiro momento ao justificar ali o assassinato daquela velha usurária, né? Descobre-se que ele teria ali produzido um artigo que foi publicado num jornal, que era um artigo assim com uma relevância significativa, né, mostrando que se tratava ali realmente de uma pessoa intelectualmente bem elevada. E neste artigo ele defende que a sociedade como um todo seria dividida ali em duas categorias diferentes de pessoas, né? Existiriam ali as pessoas ordinárias que estariam ali obrigadas a cumprir todas as leis, né? Elas simplesmente fariam ali a coisa funcionar de alguma forma, e teriam as pessoas extraordinárias, né? Que são as pessoas que estariam ali fadadas a fazer coisas grandiosas e que para estas pessoas a lei não necessariamente seria seguida, já que elas teriam ali uma espécie de licença para matar e para fazer outros tipos de crimes, já que o projeto de vida dessas pessoas seria tão grandioso que haveria ali, na verdade, um custo-benefício interessante em deixar que essas pessoas não cumprissem as leis, e ele compara ali em vários momentos a figura de Napoleão a essa situação, né? E aí ele deixa, de certa forma, claro que para ele também, ele de certa forma se considerava uma pessoa dessa classe dos extraordinários, e que para ele, assim, efetivar o seu projeto de vida, terminar de estudar, entregar para a sociedade aquilo que ele poderia entregar, era de certa forma algo que compensaria o fato dele ter ido lá matar a senhora usurária, né? Acontece que essa teoria dele, né, acaba mostrando-se que na prática, apesar, independentemente se ele fosse descoberto, independentemente se houvesse ali algum tipo de atuação do Estado contra o seu ato propriamente dito, né, o próprio fato dele se cobrar moralmente já era um castigo horrível, né, o que mostra que o fato de cometer tais crimes, ainda que o Estado não vá lá puni-lo, né, ele mesmo iria puni-lo de certa forma, de uma forma até muito pior, né? O livro fica muito claro que a punição estatal ela é muito mais leve do que aquilo que ele vivia todos os dias, dia e noite. Ele saía andando na rua sem rumo, passava dias na rua, andava com febre o dia inteiro, delirava, era tido como louco. Isso tudo por uma culpa que o corroía ali dia a dia de forma incessante e extremamente cruel. Uma coisa que chama muita atenção na obra, né, é que assim, não só as personagens humanas, elas são efetivamente personagens, né, mas parece que todo e qualquer elemento colocado no livro, ele de certa forma ganha vida, né? Então, assim, isso em relação à arquitetura, por exemplo, é muito claro, né? Dostoiévski consegue descrever a arquitetura da região, consegue descrever os ambientes de uma forma que te coloca absolutamente imerso naquele ambiente. Você consegue realmente sentir ali aquele cheiro de mofo, você consegue sentir aquela umidade, aquele cheiro de comida velha. Enfim, isso é muito claro, por exemplo, quando ele vai descrever o quarto que o Raskolnikov mora, né, que na verdade é um cubículo ali extremamente insalubre, com as paredes todas encardidas. Dá para sentir assim o sofá carcomido, sabe? Aquela ideia de um sofá carcomido ali que não lava nunca, que tem aquele cheiro de murrinha danado. E uma coisa muito interessante que eu durante a leitura comecei a perceber assim como curioso, até irônico de certa forma, é que o quarto, assim, apesar de ser minúsculo, né, chega um momento que parece que todas as personagens do livro estão ali dentro, ali, né? E assim, pelo menos na minha cabeça, ficou parecendo aquele negócio ali, como que cabe tanta gente dentro desse lugar? Parece que estava todo mundo espremido, mas é algo assim extremamente interessante. Isso se repete nas ruas de São Petersburgo, isso se repete em um determinado momento quando ele vai descrever ali um quarto de hotel, com um rato que aparece, é um negócio assim
formidável e realmente a gente consegue sentir efetivamente ali aquelas condições ambientais do local. Agora, uma curiosidade que faz todo sentido ali do nome da personagem, né? Haskell, na verdade, significa o processo de cisma que ocorreu dentro da Igreja Ortodoxa Russa, né? Ou seja, é uma divisão efetivamente e mostra realmente todos os personagens parecem que fazem parte dessa divisão, né? Todos os personagens têm elementos assim muito bacanas, muito legais e ao mesmo tempo são personagens deploráveis, né? Você tem a Sônia, por exemplo, que é uma mulher que se prostituía de certa forma, o que era uma coisa terrível para a sociedade da época, mas ela fazia isso simplesmente para sustentar a família, que ela tinha um pai alcoólatra, não tinha mãe mais, e ela tinha que praticamente sustentar as irmãs dela. Isso se repete praticamente em todas as personagens do livro. Assim. É impressionante como que essa ideia maniqueísta de bem e mal ela passa muito longe, né, da narrativa de Dostoiévski, e isso é maravilhoso, isso é libertador, porque isso nos aproxima demais de todas essas personagens e faz com que a gente efetivamente consiga entrar na história e enxergar essas pessoas quase que como reais e próximas a gente. E agora eu queria voltar um pouco sobre os nomes, né? Os nomes russos, de certa forma, dificultam um pouco a leitura, tem hora que você se perde ali, 3 letrinhas muda a personagem e aí você fica completamente perdido do que está acontecendo. E eu sempre utilizava ali um celular com a lista das personagens ou até mesmo o computador. E isso, de certa forma, dá uma desconcentrada, nem sempre a gente tem disponível, atrapalha um pouco. O que eu fiz? Joguei no chat GPT para que ele me desse a lista dos personagens com assim, uma descrição muito simples, né? O Raskolnikov, personagem principal. Os outros eu vou acrescentando ali uma palavra ou outra só para que eu consiga identificar. Depois eu pedi para fazer uma imagem, olha aqui, ó, com todos os nomes e fiz um marcador de livro que eu utilizei durante a leitura toda. Então eu estou aqui, ó, estou com o marcador sempre aqui próximo e tudo eu consigo consultar. E esse ato muito simples, né, até bobo, acabou assim, facilitando demais a leitura deste livro. E com esta informação eu finalizo aqui essa pequena análise, a primeira, né? Espero que vocês tenham gostado. O que eu posso dizer é simplesmente deem uma chance de conhecer essa obra, é extraordinária, é visceral, é um negócio que realmente te proporciona uma visão de mundo absolutamente diferente e eu tenho certeza que você vai terminar a leitura desse livro muito melhor do que você começou. Me fala aí nos comentários o que vocês acharam deste vídeo, se tá bom, se tá ruim, o que tem que melhorar. Eu tô aqui para tentar criar aí um grupo bacana para a gente falar um pouco de forma bem honesta. Grande beijo, até a próxima!